Olá, nós continuamos a refletir alguns temas que foram destaques na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. No programa anterior, um dos assuntos da nossa conversa foi o desafio número 5, incrementar a formação na sinodalidade para erradicar o clericalismo. E ainda dentro dessa temática, hoje nós vamos discutir, na perspectiva de uma igreja sinodal, sobre a atualização da formação presbiteral, a partir do que nos propõe o desafio número 8, reformar os itinerários formativos dos seminários, incluindo temáticas como ecologia integral, povos originários, inculturação e interculturalidade e pensamento social da igreja. E para esta conversa eu tenho a alegria de receber os nossos dois convidados, o padre Jaldemir Vitório, ele que é professor e diretor do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Padre Vitório, uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal, muito bem-vindo. Obrigado, Marcos. E também conectado conosco o escritor e professor da PUC São Paulo, João Décio Passos. João Décio, bem-vindo também aqui à nossa conversa. Muito obrigado. Bom, vamos então aprofundar um pouquinho, né? A gente sabe que é um tema que não se esgota em um único programa, em uma única conversa, mas eu gostaria de ouvi-los os dois aqui para começar a nossa reflexão, né? Qual o maior ou quais os maiores desafios para a formação presbiteral hoje? João Décio, gostaria de começar ouvindo você. Olha, por certo, os desafios são muitos, então eu não quero correr o risco de ser unicausal, né? Dizer que as coisas nascem de uma causa só, mas eu enxergo um complexo de desafios. O primeiro grande desafio é eclesial. O clero, ele nasce com o seu perfil de opções e de práticas eclesiais concretas, não cai do céu. Portanto, antes de pensar em formação do clero em específico, nós precisamos perguntar quais são as opções de igreja que uma determinada igreja particular formula, pensa de si mesma e, por conseguinte, qual o perfil de clero que nasce daí. Um outro grande desafio, com certeza, é o cultural. É o desafio da sociedade atual, da sociedade da informação, mediatizada, onde tem um determinado jeito de pensar e processar as informações e também o conhecimento. Esse tipo de sociedade, que é excelente, que nos trouxe possibilidades infinitas de conexão, de informação, como essa em que estamos agora conectados, ela tem um outro lado, ela ela cria certas facilidades que interferem no processo acadêmico de um modo geral, de todas as profissões e, obviamente, na formação do clero, onde a fragmentação, o acesso fácil às informações e, no caso do clero, eu acho que com um agravante, a presença de figuras midiáticas que oferecem perfis e respostas muito simples e, portanto, modelos formativos, isso tudo interfere, portanto, no processo de formação e, com certeza, exige discernimentos e opções acadêmicas muito definidas e muito claras. Padre Vitório, além desses dois aspectos preponderantes aqui que o João Décio trouxe, né, ele falou da formação acadêmica, o senhor está bastante ligado aí também nessa formação, no curso de teologia, ajudando nesse processo. Que outro ou outros desafios o senhor traz aqui também para nos ajudar nessa compreensão? É o seguinte, eu sou professor, mas eu tenho uma outra experiência com formação de seminarista do clero diocesano, embora eu seja jesuíta. Desde 2000, eu tenho uma comunidade, uma fraternidade aqui em Belo Horizonte, onde eu recebo seminaristas de várias dioceses que vêm estudar aqui em Belo Horizonte. Eu, de certo modo, sou formador deles, então estou muito enfronhado nessa questão da formação presbiteral. Não, assim, o que eu vou dizer
depende do meu modo de entender a igreja, entender a fé, entender as coisas. Porque para muitos seminaristas e muitos bispos, acho que não tem que mudar muita coisa, porque eles têm essa cabeça e está ótima a formação. Mas o que eu vejo é o seguinte, né, foi havendo um descolamento cada vez mais da igreja e dos seus ministros, daquilo que é o projeto de Jesus. Né? O que temos hoje, no meu entender, está muito longe daquilo que é o desejo de Jesus para a comunidade dos discípulos do reino. Então, o que acontece? Acontece que hoje é muito difícil de você encontrar pessoas que fecham com Jesus, né? que realmente entende o que Jesus quer para a sua igreja, para a sua comunidade, para a comunidade dos discípulos do reino. Então, é muito difícil da gente fazer uma espécie de atualização do processo formativo com esse tipo de seminarista, esse tipo de pessoas que pedem para ser padres na igreja. Por outro lado, na igreja, a forma de ver aquilo que é as condições para o candidato pedir admissão para o ministério ordenado não toca, no meu entender, em dois pontos que são fundamentais para quem quer ser ministro em qualquer nível e qualquer pessoa que seja, né? Seja homem, seja mulher, seja casado, seja solteiro. No meu entender, para ser ministro, precisa de duas coisas só. Primeiro, ser um grande cristão, um grande discípulo, uma grande discípula de Jesus. E segundo ponto, tem que ter espírito de liderança para ajudar, né, os irmãos e as irmãs nesse processo de construir a comunidade. Na medida em que a gente não encontra hoje pessoas que realmente fecham com o projeto de Jesus, mas, pelo contrário, né, abraçam coisas do mundo, né, o mundanismo, o Papa Francisco tanto denuncia, então fica difícil de encontrar pessoas que tenham o pré-requisito para ser discípulo, missionário, servidor no ministério na igreja. Então, você vai encontrar narcisistas que querem se exibir, pessoas que vão se encostar na igreja e tantas outras coisas, todos esses escândalos que acontecem na igreja. Então, quando você pergunta qual é o maior desafio, eu diria, o maior desafio é de encontrar pessoas que realmente estejam em condições de abraçar o ministério ordenado, mas com a qualidade que Jesus de Nazaré pede do discípulo que queira ser ministro. Então, todos esses pontos aí que propõe de introduzir na formação, no meu entender, isso é inútil, no sentido de que você pode oferecer a formação mais primorosa possível, mas se o indivíduo não tem realmente o substrato evangélico, tudo isso vai ser inútil. Então, a gente vai acrescentar todos esses elementos na formação, mas não vai ter efeito nenhum em termos de mudança da qualidade dos ministros. Então, no meu entender, o que a gente tem, o maior desafio é de encontrar pessoas que realmente tenham as condições evangélicas para abraçar o ministério ordenado. João Décio, o padre Vitório tocou aqui numa expressão que aparece recorrentemente nos discursos do Papa Francisco, que é o mundanismo, né? Esse mundanismo também que vai invadindo a formação presbiteral. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui da nossa conversa sobre a atualização da formação presbiteral, que impactos do mundanismo que você percebe hoje
na formação e também no clero? Eu penso que o principal ponto é você encarar o ministério como um poder. Isso, às vezes, pode ser expressão, como disse o padre Vitório, de um narcisismo, de uma busca compensatória, de afirmação da própria pessoa, das suas inseguranças, da autoimagem que ela tenha. Então, busca-se no clero, muitas vezes, um meio de realização de uma autoimagem que precisa ser trabalhada. E aí entende que ser padre é ter um poder que se coloca acima da comunidade, que se coloca como um consagrado distinto ontologicamente do leigo, como se a Igreja de Jesus Cristo, como diz o padre Vitório, não fosse, antes de tudo, uma comunhão dos iguais, dos batizados. Essa é a dignidade fundamental e os ministérios estão a serviço e nada mais. Nós estamos conversando sobre a atualização da formação presbiteral com o João Décio Passos, com o jesuíta Padre Vitório. Um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa. Estamos de volta aqui com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando sobre a atualização da formação presbiteral a partir dos desafios pastorais da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Eu recebo hoje o padre Jaldemir Vitório, ele que é jesuíta, da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, o escritor e professor João Décio Passos. E eu quero retomar aqui com você, João Décio, a nossa conversa. Recentemente nós tivemos a publicação do livro intitulado Novo Rosto do Clero, do qual você faz parte, né, dessa produção que tem grandes nomes da reflexão teológico-pastoral aqui no nosso Brasil. E ali você diz o seguinte, que nós assistimos a um avanço progressivo de um individualismo religioso tradicionalista ou de um tradicionalismo individualizado. Como é que a formação presbiteral pode conter esse avanço? O que é preciso mudar? Pois essa é um conceito estranho, né? De um individualismo tradicionalizado. Eu acho que o primeiro aspecto é o do individualismo. Me parece que hoje na igreja cresce essa tendência no sentido de que a experiência religiosa individual é a mais fundamental, a mais autêntica e a autossuficiente. Se esquece, portanto, que todo cristão ele é cristão na medida em que ele vive em comunidade. Ser cristão é ser relacionado. As comunidades do cristianismo primitivo, as comunidades que seguiam Jesus de perto, elas entendiam que, de fato, cada um é membro de uma comunidade, de um corpo, e aí se entende e aí serve. A tendência individualista, que acaba reproduzindo dentro da igreja o individualismo consumista, que é este que obtém o maior lucro com o menor esforço, o maior prazer com o menor esforço, ele vai minando, portanto, dentro da igreja, a dimensão comunitária. Pois eu acho que aí, precisamente, o candidato que vem para o seminário para ser padre, ele precisa ter uma vivência comunitária. O que significa concretamente? Uma vivência que vá além do grupo a que ele pertence, do movimento a que ele pertence. Então, essa experiência fundamental de inserção numa comunidade, de vivência da comunhão eclesial, numa igreja particular, numa paróquia, numa comunidade de base, onde ele reparte a sua vida, os seus ideais com os outros irmãos, isso é muito fundamental. Alguém que vem para o seminário, que não tem essa experiência de comunhão e de participação eclesial lá na base, dificilmente
na casa de formação e depois como padre já ordenado, ele vai acabar perseguindo um caminho individualista e desconectado daquilo que é o projeto de Jesus e daquilo que é a igreja comunhão, daquilo que é a igreja base. Então, eu acho que tem, de fato, este primeiro grande desafio. O outro grande desafio, certamente, se refere ao aspecto humano, ao aspecto formativo. O período de formação no seminário, ele deve ter um caráter muito humano, eu acho que de acolhida do candidato, mas uma dimensão muito realista, de trabalhar, de propiciar ao candidato que ali ele cresça como ser humano, ele cresça na sua personalidade, seja um momento de discernimento pessoal, de discernimento do formador com o formando, onde não haja nada que é proibido de se discutir e discernir, a questão do poder, a questão das imagens ou da autoimagem que o candidato tem, a questão da sexualidade, dos narcisismos, dos modelos de igreja que o candidato carrega consigo. Enfim, então é este período em que a imagem do futuro presbítero tem que ser colocada em questão, analisada, refletida e discernida por cada casa de formação, junto com o formador e, obviamente, com o bispo, que é o primeiro responsável pelas igrejas locais e pelo clero. Sim. Padre Vitório, eu gostaria de trazer aqui uma das orientações pastorais do desafio, 8, que nós estamos refletindo hoje sobre a atualização da formação presbiteral, e ele nos propõe para a igreja o seguinte: atualizar os programas acadêmicos dos seminários e casas de formação da vida consagrada que favoreçam uma formação integral, experiencial, espiritual e teológica enculturada. Que atualizações são necessárias, Padre Vitório, para favorecer essa formação? É no modelo de formação ou é no conteúdo que se oferece? Eu tenho a impressão, de que não é uma coisa nem outra. Quer dizer, eu volto à minha primeira resposta. O ponto de partida, Marcos, é o material humano que nós temos. Uhum. Então, você pode oferecer o curso mais bem pensado, mais bem estruturado, mais de acordo com aquilo que é assim, um desejo de uma igreja dos nossos tempos, mas se a pessoa que vem, se o seminarista que vem, ele não tem um coração aberto, não vai ter efeito nenhum. Então, eu começo pensando na pessoa. Então, retomando um pouco aquilo que falou o João Décio, no tema do individualismo, se o indivíduo não vem com uma forte dose de misericórdia no coração, com um grande desejo, com uma grande consciência de servir os mais pobres, nesse sentido que fala o Papa Francisco, então, toda essa adaptação, atualização, acadêmica e experiencial teológica não vai ter efeito nenhum. Então, para mim, eu parto sempre da pessoa. Quem vem, o que está querendo, o que está pensando, que igreja que tem na cabeça, o que pretende oferecer ao povo de Deus um ministro ordenado. Então, com essas pessoas, então, todos esses projetos acadêmicos e espirituais dão certo. A segunda coisa, se não tem formadores, as pessoas que acompanham os seminaristas, falando assim, porque o ministério ele pode ser aberto para tantas outras pessoas, que não sejam só homens, então depende também daquelas pessoas que estão na frente do processo. Porque muitas vezes a pessoa pode até vir com um grande desejo, mas se sente bloqueado com os próprios formadores. E eu, que sou orientador de seminaristas da minha casa e de outros, as histórias que eu escuto é que muitas vezes
dentro da própria casa de formação, eles não têm chance de crescer pela presença nociva de formadores. Depois, uma outra coisa que é importante a gente considerar é o próprio modelo da casa de formação. Eu tenho a impressão de que tem umas dioceses que tem uma casa de formação extremamente burguesa, descolada do povo. Então, não adianta, nesse tipo de ambiente, oferecer toda essa abertura para uma atualização da formação presbiteral se o próprio ambiente não colabora. Ou seja, ele escuta uma coisa na formação, mas o que é oferecido a ele é outra coisa muito distinta. E, por último, as próprias experiências pastorais que são feitas ao longo da formação. Eu tenho a impressão, daquilo que eu escuto, que muitas vezes as experiências são muito dentro da própria igreja, muito eclesiástica. Por exemplo, eu tenho um seminarista que mora comigo, que diz: padre, até hoje, o que eu fiz de experiência pastoral foi formação de coroinha. Formação de coroinha não prepara ministro para a igreja. Ou seja, se a pessoa, já nesse processo formativo, não encontra, em termos existenciais, espirituais, aquilo que está buscando, então, depois, quando ele for padre, certamente não vai corresponder àquilo que se espera de um presbítero em pleno século XXI, com todos os desafios que a gente enfrenta. De maneira que eu penso que esses programas acadêmicos, eles são excelentes, são bons, mas têm pré-requisitos para que sejam efetivos. Nós conversamos hoje sobre a atualização da formação presbiteral, um olhar para a realidade que nos desafia, nos interpela, mas também, prospectivamente, o que é possível e preciso mudar também para uma boa vivência ministerial nesta igreja sinodal. Eu quero agradecer ao jesuíta, padre Jaldemir Vitório, pelas reflexões e a ajuda nessa compreensão. Obrigado, padre Vitório. Muito obrigado. Também agradeço ao escritor, professor João Décio Passos aqui pela reflexão e contribuição no programa de hoje. Obrigado, João. Um abraço, muito obrigado. E para encerrar o nosso programa de hoje, uma resposta do Papa Francisco durante um encontro com seminaristas e padres no ano de 2018. O seminarista francês perguntou o seguinte ao Papa: como manter unido o ministério de presbítero com a humildade de sentir-se discípulo e missionário? E Francisco respondeu: o sacerdote deve ser sempre um homem em caminho, um homem que escuta e nunca está sozinho. Deve ter a humildade de ser acompanhado. Obrigado pela sua companhia na conversa de hoje e no próximo programa eu espero você para a gente conversar sobre ecologia integral. Até lá!